Bom, dando continuidade no estudo da química orgânica, nós falaremos hoje sobre o grupo funcional dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas os elementos carbono e hidrogênio na sua composição. E eles podem ser classificados como aromáticos quando possuem um núcleo aromático, esse exemplo aqui, ou será alifático nos demais casos. Vamos falar agora sobre algumas propriedades importantes dos hidrocarbonetos. Vamos falar sobre o tipo de interação que ocorre entre moléculas de hidrocarbonetos. Força da interação da molécula. Como esses compostos são apolares, as moléculas dos hidrocarbonetos são unidas por interação do tipo dipolo induzido. Então, como é que ocorre essa interação? Vamos observar esse esquema aqui abaixo, no qual nós temos a representação aqui de hidrocarbonetos que vão se aproximando. À medida que ocorre essa aproximação, as nuvens eletrônicas de ambos os compostos vão chegando mais perto até que chega um ponto que ocorre a repulsão eletrônica. Como os elétrons possuem carga elétrica negativa, a mesma carga, quando eles vão chegando próximos, vai ocorrendo essa repulsão. E o que essa repulsão vai propiciar? Ela vai propiciar que seja criado um dipolo induzido. Por quê? Porque quando ocorre essa repulsão, a nuvem eletrônica vai se ajustar de modo que, de um lado, eu vou ter uma parte que fica com menos elétrons e uma parte em que a nuvem eletrônica será maior. Então, essa nuvem eletrônica maior vai induzir que a molécula que esteja próxima se ajuste de forma que ocorra essa interação aqui, de onde eu tenho menos elétrons com a outra parte que eu tenho mais elétrons. É como se essa parte aqui ficasse parcialmente negativa e essa daqui parcialmente positiva. Por isso que ocorre essa indução do dipolo para o caso dos hidrocarbonetos, que são moléculas apolares. E essa interação vai refletir diretamente na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Justamente porque os hidrocarbonetos apresentarão baixa temperatura de fusão e ebulição em relação aos compostos polares. Justamente porque aquele tipo de interação que nós vimos, de dipolo induzido, é muito mais fraca do que, por exemplo, uma ligação de hidrogênio, interação entre íons ou o próprio dipolo e outro íon. Para hidrocarbonetos de cadeia normal, temperatura de fusão e de ebulição serão diretamente proporcionais à massa molar. Então, nós temos aqui dois hidrocarbonetos, o propano e o butano. Ambos são compostos apenas por carbono e hidrogênio e apresentam uma cadeia normal. Mas nós podemos inferir que o butano apresentará maior temperatura de fusão e ebulição em relação ao propano, justamente pelo fato de ser um composto, uma molécula maior, vai possuir uma maior massa molar, então apresentará uma maior interação do que o propano. Mas ainda nesse caso dessas temperaturas de fusão e ebulição, nessa isomeria que nós temos aí, que esses compostos apresentarão os mesmos átomos constituintes, mas uma disposição espacial diferente. Nós temos aqui, como esse caso, o butano e o metilpropano. Nesse caso, nós percebemos que o butano apresenta uma cadeia normal e o metilpropano uma cadeia ramificada. Nesse caso, o butano apresentará maior temperatura de fusão e ebulição, porque quando nós temos uma cadeia normal, a interação será maior
do que nesse caso do metilpropano aqui, como nós temos uma cadeia ramificada. Por isso que isômeros de cadeia normal apresentam temperaturas de fusão e ebulição maiores. Estado de agregação, a título de informação, é uma generalização que é feita, para a qual hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono são gasosos, a condições de temperatura e pressão ambiente. Hidrocarbonetos que possuem de 5 a 7 átomos de carbono são líquidos. E os hidrocarbonetos que possuem acima de 17 átomos de carbono são sólidos. Densidade e solubilidade. Os hidrocarbonetos apresentam uma densidade menor que a densidade da água e, como eles são apolares, só serão solúveis em solventes apolares, de acordo com a regra do semelhante dissolve semelhante. Então, nesse caso, um hidrocarboneto não é solubilizado em água, pois a água é polar. Como nós temos nesse exemplo aí, um derramamento, um vazamento de petróleo, nós percebemos que o petróleo fica na superfície da água, justamente pelo fato de apresentar uma densidade menor, ele vai flutuar sobre a água. Vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos classificados de acordo com o tipo de ligação que eles fazem entre si, esses átomos de carbono. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono, como nós estamos observando aqui abaixo. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma dupla ligação entre átomos de carbono. E um alceno muito importante é o eteno, que ele é utilizado como matéria-prima para diversas aplicações industriais. Nós temos ainda o alcino, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta, que vai possuir uma ligação tripla, nesse caso, entre os átomos de carbono. Temos ainda os alcadienos, são hidrocarbonetos de cadeia normal que apresentam duas duplas ligações, como nós estamos observando aqui, Aí dentro dessa classificação dos alcadienos, eles podem ser acumulados quando possuem duplas em carbonos vizinhos, isolados quando possuem duplas separadas por pelo menos um átomo de carbono saturado. Átomo de carbono saturado é o átomo de carbono com ligações simples. Então aqui eu tenho uma dupla, aí simples e uma dupla novamente. E os conjugados, eles vão apresentar ligações duplas separadas por uma ligação simples. Vai ocorrer alternância, Tem, no caso, ligação dupla, simples e uma dupla. Agora nós temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que apresentam ligações simples entre si. São os ciclanos, Nós temos aqui exemplos de vários ciclanos, Se eu tenho um anel com 3 átomos de carbono aqui, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e o ciclohexano. Reatividade dos ciclanos. Nós teremos que observar a teoria da tensão de Bayer, que diz que quanto mais o ângulo entre as ligações feitas entre dois átomos de carbono no ciclo se afasta de 109 e 28, maior será a tensão da ligação, mais tensionado estará o anel, ele será instável e reativo. Isso aqui é levado em consideração. Nós temos aqui o metano, O carbono, com sua tetravalência, vai formar 4 ligações simples com átomos de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio ficarão dispostos de forma que esse ângulo será de 109, que é um ângulo na qual esses
hidrogênios estão tão afastados que minimizam a repulsão eletrônica. Então essa é uma condição ideal para átomos de carbono formando ligações simples. Já nos ciclos, como esse ângulo é diminuído, esse anel ficará instável, que causará a reatividade nos compostos, né? Nesses compostos ciclanos, nesses ciclos compostos apenas por carbono e hidrogênio. E nós vimos que, de acordo com a teoria da tensão de Bayer, quanto mais esse número do ângulo destoar do 109, maior será a reatividade. Nós podemos ver nessa escala que foi aqui feita. A reatividade do ciclo propano é maior do que a do ciclo butano, que é maior do que a do ciclo pentano. Nós temos aqui esse anel formado por 3 membros, né, do ciclo propano. Eles apresentarão um ângulo de ligação de 60 graus, bastante tensionado, né? Já no butano, 90 graus e 105 graus para o ciclo pentano. Mas, de acordo com isso, era esperado que, então, fosse altamente instável também o ciclo hexano, já que seu ângulo de ligação é aproximadamente 120. Porém, ele é estável, já que foi observado que os átomos de carbono não são todos coplanares, não estão todos no mesmo plano, e sim eles estão dispostos de forma a minimizar essa repulsão aí entre esses átomos de carbono. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem uma dupla ligação aqui, ó, nesse ciclo. Compostos aromáticos de crucial importância na química, né? Possuem pelo menos um anel aromático. Esse ciclo aqui ele é plano, como nós estamos vendo aqui nessa estrutura, com pelo menos 6 átomos de carbono que estabelecem entre si ligações duplas e simples alternadas, ó, duplas, simples, dupla, simples, dupla, o que causa uma estrutura de ressonância. Nós podemos desenhar dessa forma aqui. O benzeno ele apresenta diversos derivados. Um dos mais importantes que tem é esse que nós temos aqui, que é metilbenzeno ou tolueno, que no caso quando um átomo de hidrogênio é substituído por um grupo metil. Nós temos aqui a representação. E o tolueno possui também derivados, né? No substituinte metil que ficou no lugar do hidrogênio, nós podemos numerar como 1. E de acordo com cada posição aqui dos outros substituintes, nós podemos ter nomes diferentes, né? São nomes usuais, não são de acordo com a IUPAC. Se o outro substituinte está na posição 2, se o outro metil está na posição 2, ele é chamado de orto, está na posição orto. Se está na posição 3, está na posição meta. Ou se está na posição 4, está na posição para. Então, é basicamente isso que nós veremos hoje e daremos continuidade nas próximas aulas. Muito obrigado. You ready?